Hoje, antes mesmo de você começar esta oração, eu sei que algo dentro do seu peito já estava pedindo respostas, porque nada do que você vem sentindo é normal. Quando a vida começa a pesar de um jeito estranho, quando o corpo cansa sem esforço, quando o sono foge, quando a mente fica confusa e o coração aperta sem motivo, isso não é apenas desgaste emocional, isso é sinal espiritual. E se você percebeu que de um tempo pra cá as coisas começaram a dar errado do nada, portas se fecharam sem explicação, pessoas mudaram contigo da noite pro dia, relacionamentos se desgastaram sem razão, oportunidades desapareceram como poeira ao vento, entenda que isso não é simples azar. Isso é reflexo de energia colocada contra você, energia que veio de mãos erradas, de corações doentes, de pensamentos carregados de inveja, rancor e maldade. E é por isso que você está aqui hoje. Deus te trouxe, não acaso. Quando há ataque, Ele chama para proteção. Quando há injustiça, Ele convoca para a justiça divina. Se você vem sentindo um peso estranho dentro de casa, um clima carregado, discussões que surgem do nada, objetos que caem, sensação de presença, calafrio sem motivo, saiba que isso muitas vezes é sinal claro de energia enviada. Há pessoas que não suportam ver o brilho do outro, porque o brilho delas já apagou há muito tempo. Gente que sorri por fora, mas por dentro deseja te ver destruído, parado, sem forças, sem rumo. Pessoas que falam seu nome com veneno na língua, que mentalizam sua queda, porque não aceitam seu crescimento. E quando esse tipo de olho gordo, esse tipo de inveja pesada se junta com bruxaria, feitiço, oração ao contrário, trabalho feito para te derrubar, tudo na sua vida começa a travar. Mas hoje, filho, é o início do fim disso tudo. Hoje, a justiça divina começa a agir. Você não chegou a este vídeo por acidente. Há dias, você vinha sentindo que algo estava errado, que sua energia estava diferente, que seu corpo estava pedindo socorro, que sua alma estava tentando te alertar. Deus fala no silêncio, fala nos sinais, fala no incômodo, e neste momento Ele diz: eu te trouxe aqui para te levantar. É por isso que você está respirando mais fundo, sentindo seu peito se abrir enquanto escuta cada palavra. Seu espírito reconhece quando a verdade chega e hoje ela chega para te libertar. Talvez você tenha sentido que pessoas próximas se afastaram de um modo estranho, sem explicação. Talvez amizades que eram sólidas ficaram frias. Talvez familiares começaram a te tratar com indiferença. Talvez alguém começou a te olhar torto, a diminuir suas conquistas, a te comparar com outros, a fazer comentários que mexeram com sua autoestima. Nada disso é coincidência. Quando alguém faz um trabalho para destruir sua vida, os laços ao seu redor são os primeiros a se romper. O mal age onde quer causar dor, mas hoje o mal perde espaço, porque a luz divina já começou a entrar. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e limpando o que estava pesado. Cada inspiração afasta o que não te pertence. Cada expiração libera o que tentaram colocar sobre você. O que foi feito contra a sua vida começa a se desmanchar no instante em que você decide ouvir esta oração com fé. Nada que nasce no oculto permanece quando Deus decide iluminar. Nada consegue te destruir quando o céu resolve te erguer. E é justamente essa força que começa a se mover dentro de você agora, preparando o seu espírito para o que está por vir nos próximos instantes desta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu decreto agora que toda a força divina desce sobre a sua vida como um manto de justiça. Neste instante, enquanto você respira, o céu inteiro se volta para você. Nada fica sem resposta quando Deus decide agir, e hoje Ele age com poder, com autoridade e com luz. Eu levanto minha voz espiritual e declaro que toda obra feita contra a sua vida começa a ruir. Toda palavra maldita, toda intenção suja, toda flecha espiritual que te atingiu até aqui começa a perder a direção. Nada permanece quando a mão do Altíssimo se levanta para defender um inocente.
Eu invoco agora a força de São Miguel Arcanjo, o guerreiro que pisa na cabeça da serpente e corta todo o mal pela raiz. Invoco Nossa Senhora Aparecida, que cobre os filhos com o manto azul da vitória. Cada uma dessas forças se posiciona agora ao seu redor, te cercando por todos os lados, fechando brechas, lacrando entradas, impedindo que o mal avance 1 milímetro sequer. Eu decreto com toda a autoridade do céu que hoje começa um novo ciclo na sua vida espiritual. Não é apenas uma limpeza, não é apenas uma oração, é um decreto. E decreto é lei no mundo espiritual. O que é decretado na luz não pode ser revertido nas trevas. Eu declaro que toda bruxaria feita para te destruir começa a se desfazer como vela apagada. O fogo da maldade perde calor. O vento da inveja perde força. A sombra que te rondava perde campo. A mão que tentou te derrubar perde autoridade. Quem te fez mal não controla mais nada. Quem tentou manipular sua energia perde acesso. Quem tentou te parar agora tropeça nas próprias armadilhas. Eu decreto que a justiça divina começa a se mover como um rio forte, varrendo tudo que foi colocado no seu caminho. A justiça de Deus não tem falha, não tem atraso, não tem dúvida. Quando ela chega, chega completa. E hoje ela chega sobre você. Se alguém usou seu nome para trabalhos de destruição, essa pessoa começa a sentir o peso da própria intenção. Se alguém acendeu vela para te amarrar, essa chama se vira contra o autor. Se alguém pediu sua queda, a queda volta para as mãos de quem pediu. Não é vingança, é lei espiritual. O retorno é inevitável para quem toca na vida de um inocente. Eu decreto também que a verdade começa a se aproximar. A luz que Deus derrama sobre sua vida neste instante prepara o terreno para revelar o que estava escondido. O mal trabalha em silêncio, mas a luz trabalha em revelação. E você vai começar a perceber, pouco a pouco, quem realmente estava contra você, quem falava de você com maldade, quem sorria para te enganar, quem fingia apoiar enquanto desejava ver sua vida ruir. A justiça divina não permite que máscaras permaneçam por muito tempo. E enquanto essa força espiritual se instala ao seu redor, preparando o campo, abrindo caminho e limpando o terreno, você começa a sentir dentro do peito uma coragem que talvez estivesse apagada. É o início da sua virada espiritual, uma transição tão sutil quanto inevitável, que te conduz para aquilo que ainda será revelado nos próximos passos desta oração. Eu decreto agora que toda bruxaria enviada contra você, todo feitiço, toda amarração, toda demanda, toda oração ao contrário, todo pedido de destruição, toda inveja pesada, todo mal olhado e toda energia de queda começam a ser rompidos neste exato instante pela força divina que se move ao seu favor. Nada do que foi lançado permanece, nada do que foi feito continua de pé, nada do que tentaram amarrar sobre sua vida resiste à presença espiritual que agora te envolve. A limpeza que começa aqui não é leve, não é parcial, não é simbólica. É uma limpeza profunda, firme, definitiva, guiada pelo poder de Deus e pela força dos guardiões de luz que se colocam ao seu lado. Se tentaram travar seus caminhos, eu decreto que os caminhos se abrem. Se tentaram roubar sua paz, eu decreto que a paz retorna com dobro de força. Se tentaram prender sua energia, eu decreto que sua energia se solta, como o rio que volta a correr. Se tentaram apagar sua luz, eu decreto que sua luz brilha ainda mais forte, iluminando tudo ao redor. Nenhuma escuridão resiste ao toque divino, e neste momento a luz entra na sua vida como clareira que se abre no meio de uma mata densa. O que estava pesado começa a ficar leve, o que estava fechado começa a se mover. O que estava confuso começa a se esclarecer. Eu decreto que toda ação espiritual feita na intenção de te derrubar começa a ser destruída. Se alguém falou o seu nome dentro de ritual negativo, eu quebro agora esse nome pela autoridade divina.
Se alguém usou sua presença em intenção contrária, essa presença se dissolve. Se alguém mentalizou dor, fraqueza, perda ou destruição para você, eu decreto que essa mentalização se desmancha como fumaça que se perde no ar. Nada permanece quando a luz ordena que se retire. Nada resiste quando Deus determina que acabe. Eu declaro que sua casa recebe limpeza. Todo o peso espiritual, toda vibração negativa, toda energia carregada que estava circulando nos cantos, nos objetos, nas paredes, nos sonhos e nos pensamentos, começa a ser retirada agora. O ambiente em que você vive volta a respirar. O ar muda, a atmosfera muda, a energia muda. Você sente o ambiente ficando mais leve, porque o mal perde o espaço que ocupava. A luz toma conta de cada detalhe, cada canto, cada fresta que antes parecia escura. Seu lar se torna território protegido, terreno sagrado, campo fechado para qualquer obra contrária. Eu decreto também que sua mente é blindada. Toda influência espiritual que tentava causar cansaço, ansiedade, medo, confusão ou pensamentos de derrota é cortada agora pela força divina. A mente se limpa, as ideias se alinham, a clareza volta, a paz retorna. Nenhuma energia enviada para te abalar emocionalmente ou espiritualmente encontra morada dentro de você. Ela é expulsa, retirada, arrancada pela luz que te envolve. Eu decreto que seu corpo espiritual recebe proteção completa. O mal não te acessa mais. A inveja bate e volta. O olho gordo esbarra e cai. A palavra maldosa perde alvo. O feitiço perde direção. A intenção nefasta perde caminho. Você se torna como pedra protegida em meio à tempestade. Nada te derruba, nada te fere, nada te leva. A parede de luz que te envolve agora te transforma em território intocável. E enquanto esta quebra acontece, você começa a sentir dentro de si uma mudança silenciosa, mas poderosa, que prepara seu espírito para enxergar aquilo que estava sendo manipulado de formas ainda mais profundas. O mal sendo destruído abre espaço para a revelação que se aproxima, porque quando não existe mais sombra, a verdade aparece com nitidez, e é exatamente isso que começa a se formar ao seu redor. Eu declaro agora que todo ritual pesado que fizeram usando seu nome, sua foto, sua roupa ou qualquer coisa ligada à sua energia começa a se desfazer pela raiz, porque nada feito na escuridão permanece quando a justiça divina desce, e hoje ela desce forte. Se alguém enterrou seu nome em cemitério, eu declaro que essa terra perde a força agora. Se alguém colocou sua foto virada para baixo em altar negativo, eu declaro que essa imagem se liberta. Se alguém acendeu vela preta pedindo sua destruição, eu declaro que essa chama se apaga no mundo espiritual. Nenhuma dessas obras continua ativa. Toda a intenção maldosa se desfaz no exato momento em que você escuta esta palavra com fé. Se usaram sua foto para travar sua vida amorosa, sua prosperidade, sua saúde ou seus caminhos, eu decreto que essa foto espiritual é retirada de qualquer lugar onde tentaram te prender. A imagem que representa você volta para a luz. Nada que carregue o seu rosto ou o seu nome fica na mão de quem te deseja mal. A espiritualidade de luz recolhe tudo agora. Se alguém queimou peça de roupa sua para te enfraquecer, se alguém amarrou seus objetos em pano escuro, se alguém colocou seu cabelo, sua unha ou qualquer parte sua em garrafas, potes, bonecos ou amarrações, eu declaro que tudo isso perde vida neste minuto. A energia dessas obras se quebra como se fossem vidro atingido por pedra divina, estilhaça, espalha, desaparece, sem chance de retorno. Se colocaram seu nome dentro de recipientes com vinagre, pimenta, cera derretida, pregos, alfinetes, terra de ossada, água de cemitério, eu decreto que a tampa desses recipientes se abre no mundo espiritual e todo o veneno colocado ali se derrama sobre o próprio autor, não por vingança sua, mas pela lei que governa o universo. Tudo que alguém envia volta multiplicado. O que quiseram para você, agora eles seguram nas mãos. O que plantaram na sua vida, agora brota na deles.
A justiça divina não falha, não dorme, não esquece. Se alguém foi até a encruzilhada colocar oferenda contra você, pedindo sua derrota, pedindo sua separação, pedindo sua miséria, eu decreto que essa oferenda se desfaz e perde validade. A energia contida nela se desliga da sua vida, como se fosse fio cortado de forma definitiva. Nenhuma porta negativa permanece aberta. Toda obra feita em estrada, mato, beira de rio, beira de praia ou qualquer outro espaço de ritual perde força diante da luz que está descendo sobre você agora. Se alguém tentou bloquear seus caminhos enterrando garrafa com seu nome, colocando seu papel dentro de buraco, travando sua foto sob pedra pesada, eu decreto que essas pedras se movem espiritualmente. Nada que tentaram aprisionar fica preso. Quem tentou te impedir, agora se impede sozinho. Quem tentou te derrubar, cai no próprio buraco que cavou. A justiça divina trabalha em silêncio, mas quando ela chega, chega completa. E enquanto cada obra feita contra você é destruída e recolhida pela luz, uma clareza profunda começa a surgir dentro da sua alma. É como se algo que estava escondido começasse a se revelar nas entrelinhas da sua percepção. O peso que havia desaparece, a opressão perde espaço. E sem que você perceba de imediato, o que foi cortado abre caminho para a revelação que está para chegar. Porque quando o mal cai, a verdade começa a aparecer, e ela já está se aproximando. Eu decreto agora que toda a falsidade que rondava sua vida começa a se revelar de forma inevitável, porque quando a luz divina toca o que estava escondido, nenhuma máscara continua firme. Se alguém te abraçava sorrindo, mas por dentro torcia pela sua queda, eu declaro que essa pessoa perde a capacidade de fingir. O olhar entrega, a fala entrega, a postura entrega. Nada do que é falso se sustenta quando a justiça espiritual se aproxima. E ela está bem aqui, neste instante, abrindo seus olhos espirituais para enxergar quem realmente caminha ao seu lado e quem apenas se aproveitava da sua bondade. Se alguém invejava suas conquistas, mas fingia torcer pela sua vitória, essa pessoa começa a se mostrar em pequenos detalhes. Comentários atravessados, piadas disfarçadas, conselhos que nunca ajudavam, elogios que vinham com veneno escondido. A energia dessas pessoas pesa e você vai sentir. Não é intuição vazia, é revelação divina. Deus não permite que o justo permaneça cercado por máscaras. Ele remove, expõe e afasta tudo o que não é verdadeiro. Se algum colega de trabalho sorria para você durante o dia, mas falava mal pelas costas, tentando destruir sua reputação, hoje esse comportamento começa a aparecer sem esforço. Quem mentiu será desmentido pelas próprias palavras. Quem criou intriga cairá na própria armadilha. Quem inventou histórias sobre você será desmascarado diante daqueles que acreditaram. A verdade sempre vence, porque a mentira não tem fôlego para durar. Se dentro da sua família existe alguém que te olha com rivalidade silenciosa, alguém que se incomoda com seu brilho, alguém que deseja sua perda para se sentir maior, eu decreto que essa pessoa começa a revelar a própria intenção. A fala muda, a energia muda, a atitude muda, e você entende aquilo que já pressentia há muito tempo, mas não conseguia provar. Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para libertar. Se existe alguém no seu círculo de amizades que se aproxima apenas quando precisa, mas se afasta quando você está bem, essa pessoa começa a mostrar quem realmente é. A falsa amizade perde cor, a máscara cai sozinha, a verdade aparece sem você pedir, porque Deus está limpando seu caminho de quem te suga, te atrasa e te deseja o contrário daquilo que você merece. Eu decreto também que toda energia de falsidade, olho gordo e cobiça que te cercava perde a permissão de continuar na sua vida. Aqueles que te observavam em silêncio com desejo de ver sua derrota não conseguem mais tocar sua energia. A luz divina forma uma barreira que impede qualquer olhar mal-intencionado de alcançar o seu espírito. Quem te invejava agora perde o alcance. Quem te desejava mal começa a recuar. Quem tentava se alimentar da sua luz se vê incapaz de continuar. E o mais importante, você começa a ver tudo com clareza.
A revelação chega como vento forte soprando a poeira que antes atrapalhava sua visão. Nada mais fica confuso, nada mais fica escondido, nada mais te prende em ilusões. Você passa a enxergar intenções, gestos e sinais com nitidez espiritual. A verdade, filha, se aproxima com força. E essa revelação abre caminho para algo ainda maior, porque quando Deus mostra quem é falso, Ele também revela quem foi o responsável por tentar destruir sua vida. A queda da máscara é apenas o início do que será exposto adiante. Eu decreto agora que toda obra espiritual lançada contra a sua vida amorosa e sua família começa a se desfazer como o vento que perde força no meio do caminho. Porque quando alguém tenta destruir laços sagrados, Deus intervém com mão firme e hoje essa intervenção chega até você. Se alguém tentou separar você de quem ama, se alguém plantou intriga entre vocês, se alguém soprou mentiras, ciúmes, confusão e mal-entendidos no seu relacionamento, eu declaro que tudo isso perde validade. Nada que foi criado para dividir permanece de pé quando a luz divina toca o coração. O amor que vem de Deus não se quebra por capricho de invejoso, nem se desfaz por feitiço de quem nunca soube amar. Se alguém fez trabalho para esfriar sentimentos, se alguém pediu afastamento, se alguém acendeu vela pedindo ruptura, eu decreto que essa intenção se desfaz. A energia que foi enviada volta para o ponto de origem. O que tentaram congelar começa a aquecer novamente. O que tentaram destruir começa a se reconstruir. Onde havia silêncio, nasce diálogo. Onde havia mágoa plantada por mãos mal intencionadas, nasce cura e entendimento. Nada resiste quando Deus decide restaurar. Se dentro da sua casa surgiram brigas sem motivo, discussões que brotavam do nada, irritação súbita, palavras duras que nem combinam com vocês, entenda, isso é ataque espiritual. Mas hoje eu declaro que esse ataque é cortado pela raiz. A paz volta a morar dentro do seu lar. O clima muda, o ambiente se purifica, as paredes que estavam carregadas perdem o peso. A atmosfera negativa que tentaram colocar ali se dissolve. O lar que Deus te deu volta a ser lar de luz. Se alguém da sua família mudou contigo de forma repentina, ficando frio, distante, desconfiado, agressivo, eu decreto que a influência negativa que estava manipulando essas emoções se quebra neste instante. O espírito de confusão não mora mais ali. O espírito de discórdia não age mais ali. O espírito de divisão não tem mais permissão de circular na sua casa. A verdade entra, a paz entra, o amor entra. E tudo o que foi plantado para separar começa a ser arrancado como erva daninha que não pertence ao solo. Eu decreto também que qualquer pessoa que tenha se metido onde não devia, sogra, vizinho, parente, amigo falso, colega de trabalho, e tenha tentado destruir seu relacionamento com palavras tortas ou comentários maldosos, começa a ser revelada. Você vai perceber quem contou discórdia. Você vai enxergar quem falou o que nunca deveria ter falado. A máscara cai, a língua se enrola, a falsidade aparece. Deus não permite que manipuladores continuem provocando dor em silêncio. Se fizeram feitiço para tomar seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, eu declaro que esse feitiço se rompe. Nada que é seu será arrancado. Nada que nasceu para caminhar ao seu lado será entregue ao mal. Se tentaram fazer amarração contra você, essa amarração se desfaz. Se tentaram prender sentimentos, os sentimentos se libertam. Se tentaram te trocar no espiritual, essa troca não se completa. Quem tentou interferir no que é sagrado paga caro no mundo espiritual, porque mexeu onde não devia. Eu decreto que sua vida afetiva se fortalece, seu coração encontra firmeza, suas relações se alinham. O amor verdadeiro floresce como o jardim depois da chuva. E essa restauração abre espaço para algo ainda maior, a justiça divina que se move para expor quem sabotou sua paz.
Porque depois que Deus arruma a casa e restaura o coração, Ele revela quem tentou destruir tudo isso pelas sombras, e essa revelação está se aproximando. Eu decreto agora que toda injustiça feita contra você no trabalho, na vida financeira e nos seus projetos começa a ser desfeita pela força da justiça divina, que já está em movimento desde o momento em que você iniciou esta oração. Nada que foi feito para te prejudicar terá continuidade. Nada que foi planejado nas sombras contra a sua prosperidade permanece. Hoje, Deus coloca a ordem onde tentaram colocar confusão. E você finalmente começa a recuperar aquilo que tentaram arrancar de você. Se alguém no seu trabalho te invejou, te sabotou, te acusou injustamente ou tentou apagar o brilho do seu esforço, eu declaro que essa pessoa começa a ser vista como realmente é. A máscara da competência falsa cai. A máscara do colega amigável cai. A máscara da pessoa que fingia te apoiar, mas escondia rancor, cai. Tudo o que foi feito para te prejudicar profissionalmente perde a força agora. Nenhuma palavra de calúnia prospera. Nenhuma mentira tem continuidade. A verdade começa a aparecer até nos pequenos detalhes, revelando quem sempre torceu contra você. Se alguém sabotou seu progresso, se tomou crédito por algo que você fez, se te escondeu informações, se te passou tarefas sem intenção de te ajudar, se armou para te derrubar, eu declaro que essa armadilha se volta contra o Criador. A injustiça que você sofreu começa a ser equilibrada. A autoridade espiritual coloca cada um em seu lugar. E você verá, com seus próprios olhos, pessoas que antes te prejudicavam começando a enfrentar aquilo que tentaram jogar nas suas costas. Não porque você pediu, mas porque a justiça divina é perfeita e jamais falha. Se alguém fez bruxaria para travar sua prosperidade, se colocou seu nome em trabalho para cortar sua renda, para te fazer perder dinheiro, para atrasar projetos, para impedir crescimento, eu declaro que tudo isso se rompe. A energia financeira volta a circular. O que estava parado se movimenta. O dinheiro que não chegava, chega. A oportunidade que parecia perdida retorna. Nada que foi feito para secar sua prosperidade continua vivo. A luz de Deus entra como água em terra seca e faz tudo florescer de novo. Eu declaro que toda porta fechada contra você sem motivo agora se abre. Se te recusaram uma vaga injustamente, se negaram promoção, se apagaram seu nome em lista de oportunidade, eu declaro que a mão de Deus escreve seu nome onde ninguém pode apagar. A porta certa se abre, a oportunidade certa te alcança. O reconhecimento chega, o que é seu volta para as suas mãos, e aqueles que tentaram te impedir passam a enfrentar o próprio bloqueio, porque é assim que a lei espiritual funciona. Quem fecha a porta para o outro, fecha para si mesmo. Se existe alguém no seu trabalho ou na sua vida que te observa com olho gordo, desejando sua estagnação, eu declaro que essa energia não encosta mais em você. A inveja perde acesso. O mal olhado perde força, a palavra negativa perde caminho, a proteção espiritual que já está ao seu redor impede qualquer ataque de prosperar. Você se torna invisível ao mal. Quem tenta te atingir erra o alvo. Quem tenta te puxar para baixo perde alcance. Quem deseja sua perda começa a sentir o peso da própria intenção. Eu decreto ainda que suas ideias, seus projetos, seus talentos e seus planos se fortalecem. Nada fica travado, nada fica confuso, nada fica estagnado. A clareza volta, a criatividade volta, a coragem volta. Deus te coloca de pé onde tentaram te derrubar e te faz avançar onde tentaram te impedir. E enquanto sua vida profissional e financeira é restaurada, algo ainda maior se aproxima, a revelação completa do mal que tentaram jogar sobre você. Porque quando o sustento se alinha, o espírito fica pronto para enxergar tudo com ainda mais nitidez. E esse momento está chegando. Eu decreto agora que toda doença espiritual, emocional ou física que tentaram lançar sobre você começa a ser arrancada pela raiz, porque nada que nasce da maldade permanece quando a luz divina toca o corpo e o espírito ao mesmo tempo.
Se nos últimos dias você sentiu cansaço sem explicação, dores que surgem do nada, peso nos ombros, aperto no peito, tonturas, crises de ansiedade ou pensamentos confusos que não combinam com a sua essência, entenda, muitas vezes isso não é apenas desgaste, é ataque espiritual. Mas hoje eu declaro, pela autoridade de Deus, que tudo isso perde força. O que colocaram para te derrubar começa a se dissipar. O que prenderam em você começa a se soltar. O que tentaram enfraquecer começa a ser restaurado. Se alguém desejou ver sua saúde cair, se alguém te invejou por estar bem, se alguém soprou doenças contra você, se alguém fez trabalho para minar suas forças, eu decreto que toda essa energia volta para o remetente. A doença espiritual não te pertence, a dor mental não te pertence, o peso emocional não te pertence. Tudo que não nasceu de Deus cai por terra agora. O mal não encosta em corpo protegido, o mal não fica em alma iluminada, o mal não permanece quando Deus se levanta para defender. Eu invoco agora São Rafael Arcanjo, médico celestial, para tocar sua saúde com mãos de luz. Onde houver dor, ele coloca cura. Onde houver inflamação, ele coloca alívio. Onde houver fraqueza, ele coloca força. Eu decreto que toda a opressão mental colocada contra você se desfaz. Se alguém tentou mexer na sua mente, criar confusão, plantar pensamentos negativos, causar desespero ou perturbar seu sono, essa obra perde efeito agora. Sua mente volta a ser sua. Seus pensamentos voltam a se organizar. O silêncio espiritual se instala onde antes havia barulho. A paz toma espaço onde antes havia agitação. A noite volta a ser de descanso e não de guerra. Se tentaram sugar sua energia, te deixando fraco, desanimado ou esgotado, eu declaro que esses laços são cortados pela espada de São Miguel. Nenhuma entidade negativa, nenhum pensamento invejoso, nenhum pensamento maldoso tem permissão para tocar seu campo energético a partir deste momento. Todo o fio de drenagem espiritual é arrancado, toda porta aberta ao mal é fechada, todo acesso indevido é cancelado, a luz te cobre como escudo. Eu decreto ainda que qualquer doença que tenha sido enviada espiritualmente, seja em forma de dor, fraqueza, inflamação, febre, desânimo profundo ou peso nas costas, se dissolve agora. O corpo volta a respirar, o peito se abre, a circulação energética se reorganiza. Você começa a sentir uma leveza que há muito tempo não sentia, como se algo tivesse saído de dentro de você sem que você percebesse o momento exato da libertação. E essa cura não acontece somente no corpo, ela acontece na alma, ela acontece na mente, ela acontece no espírito. Porque Deus não cura pela metade, Ele cura, restaura, fortalece e prepara. E enquanto Ele faz isso, algo muito poderoso começa a se formar ao seu redor. A revelação total do que tentaram fazer contra você. Porque depois da cura vem a verdade. Depois da restauração vem a justiça. Depois da libertação vem a exposição de quem tentou te destruir. E é exatamente essa etapa que começa a se aproximar agora, silenciosa, firme e inevitável. Eu decreto agora que toda a verdade que estava escondida começa a emergir como algo que jamais poderia permanecer oculto diante da luz divina que te acompanha desde o início desta oração. Porque quando Deus decide revelar, nada fica encoberto, nada permanece em silêncio, nada continua disfarçado. E hoje, a justiça espiritual chega até você não apenas para limpar, não apenas para curar, mas para mostrar de forma clara quem realmente tentou te derrubar pelas sombras. Cada ação escondida, cada mentira plantada, cada palavra falada pelas suas costas, cada feitiço feito às escondidas começa a perder o véu que o mal colocou sobre ele. E o que antes parecia confusão, agora começa a fazer sentido. Se alguém da sua convivência fez bruxaria contra você, eu decreto que essa pessoa começa a ser revelada. Não porque você irá atrás, mas porque Deus traz à tona. O comportamento muda,
O olhar denuncia, a energia entrega, a máscara cai. Quem agiu nas sombras será visto claramente. Você vai perceber sinais que antes passavam despercebidos, afastamentos estranhos, mudanças repentinas de humor, comentários atravessados, atitudes que antes você não conseguia interpretar. A espiritualidade começa a te dar visão, não é suposição, não é imaginação, é discernimento enviado do alto. Se alguém colocou seu nome em trabalho pesado, se alguém pediu sua queda, se alguém te desejou mal de coração envenenado, essa pessoa vai tropeçar nas próprias intenções. A justiça divina retorna como flecha que volta exatamente para o alvo de onde foi lançada. Não porque você quer vingança, mas porque essa é a lei espiritual que rege o equilíbrio do universo. E todos aqueles que tentaram roubar sua paz, manipular sua energia, atrasar sua vida ou destruir sua fé, começam a enfrentar o peso do que fizeram. Deus não permite que o mal siga impune. Eu declaro que todas as mentiras ditas sobre você começam a ser desmascaradas. Quem falou mal será confrontado pela própria palavra. Quem inventou história será pego na contradição. Quem provocou intriga será exposto como causador da discórdia. Pessoas que antes acreditaram em boatos começam a enxergar a verdade por trás de tudo. Deus limpa seu nome, Deus restaura sua imagem, Deus coloca tudo no lugar. A verdade vence, porque a verdade sempre encontra caminho quando há luz envolvida. Se houve grupo trabalhando contra você, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, pessoas que se juntaram para prejudicar sua vida, eu decreto que a união deles se quebra. A energia que antes se alimentava do coletivo se fragmenta. Eles começam a brigar entre si, se acusar, se afastar. O mal não se sustenta quando a luz entra. A força deles desaparece porque a justiça divina corta a raiz da inveja, da mentira e da maldade que os unia. Se alguém se beneficiou da sua inocência, se alguém usou sua bondade para te manipular, se alguém fingiu amizade enquanto te puxava para baixo, essa pessoa será revelada pelo próprio comportamento. Você verá com clareza, sentirá no espírito, reconhecerá a intenção. A falsidade não consegue mais se esconder de você, porque Deus abriu seus olhos e quando Ele abre, ninguém fecha. Eu decreto ainda que tudo o que foi escondido nos últimos dias, semanas ou meses começa a vir à tona. A revelação chega em sonhos, em conversas, em gestos, em intuição, em acontecimentos inesperados. Não precisa forçar nada, a verdade chega sozinha. Ela se aproxima como vento que levanta a poeira e deixa o chão visível. E à medida que você começa a enxergar tudo com nitidez, o caminho se prepara para o último passo desta oração, o selamento final da proteção divina, onde nada poderá mais te tocar, porque sua vida estará blindada pelo próprio Deus. Eu decreto agora que toda a proteção que desceu sobre a sua vida desde o primeiro instante desta oração se sela de forma completa, firme e inquebrável. Nada que foi rompido volta a se erguer, nada que foi destruído se reconstrói, nada que foi revelado retorna ao escuro. A justiça divina, que caminhou em cada palavra deste percurso, agora se instala definitivamente sobre você como escudo, como muralha, como luz constante que acompanha cada passo seu. Hoje, você não apenas recebe proteção, você é blindado por ela. E essa blindagem cobre sua casa, seus caminhos, seus relacionamentos, seus projetos, sua saúde e sua alma. Eu decreto que todo o mal enviado contra você perde o direito de chegar perto. O inimigo espiritual não te enxerga mais. Quem tentou te acessar energeticamente perde o alcance. Quem tentou te manipular emocionalmente perde o controle. Quem tentou te ferir espiritualmente perde a permissão. Deus te coloca em território elevado, onde nenhuma flecha atinge, nenhuma palavra derruba, nenhum olhar invejoso alcança. A luz te cobre de cima a baixo como armadura divina, que o mal não consegue perfurar.
Eu decreto também que todas as portas que foram fechadas injustamente começam a se abrir de forma definitiva. Caminhos que estavam travados se destrancam. Oportunidades que pareciam perdidas retornam com força dobrada. O que é seu volta para suas mãos. O que te pertence se manifesta sem barreira. A prosperidade volta a fluir como o rio que encontra o mar. O trabalho anda, o dinheiro circula, a vida se movimenta. Nada mais fica estagnado, porque a justiça divina removeu o peso que tentaram colocar sobre você. Se alguém desejou sua queda, essa pessoa agora vê você subir. Se alguém mentalizou sua derrota, agora assiste sua vitória acontecer diante dos próprios olhos. Se alguém pediu sua destruição, agora é confrontado pela própria sombra, porque tudo o que enviou retorna multiplicado. Não por vingança sua, mas pela lei perfeita que governa o universo. A justiça divina não se discute, não se negocia, não falha. Ela simplesmente se cumpre. Eu decreto que sua casa permanece limpa e protegida. Todo espírito de confusão, discórdia, ruído ou intriga é expulso definitivamente. Sua porta é abençoada, seus cômodos são iluminados, seu lar é transformado em espaço sagrado, onde nenhuma energia negativa encontra abrigo. Quem entrar com o coração puro será bem recebido. Quem entrar com energia torta será repelido pelo próprio ambiente, sem que você precise mover uma palavra. Eu declaro que sua saúde física, emocional e espiritual permanece forte. Nada que tentaram lançar sobre seu corpo encontra espaço para retornar. Toda dor enviada se desfaz, toda fraqueza perde força, todo pensamento negativo perde influência. Sua mente permanece clara, seu coração permanece tranquilo, sua alma permanece firme. O cuidado divino te acompanha como sombra de meio-dia, constante, presente, protetor. Eu decreto ainda que sua vida afetiva segue alinhada com a verdade. O amor que é seu permanece. O que não era seu se afasta. O que Deus abençoa, ninguém separa. Laços verdadeiros se fortalecem. Laços falsos se rompem. A paz reina onde antes tentaram plantar confusão. A harmonia toma espaço onde antes tentaram colocar discórdia. O lar volta a ser lar. O coração volta a ser casa. E agora, diante de toda essa força divina que se instala, eu decreto que nenhum mal do passado, do presente ou do futuro terá poder sobre você. Toda obra contrária é cancelada, toda seta maligna é quebrada, toda palavra negativa é anulada. Você está coberto, protegido, guardado e selado pela mão poderosa de Deus. Assim é, assim está feito, assim permanecerá. Amém.